Boa noite, gratidão pela presença de vocês nesse workshop, né? Gratidão pela participação. Hoje nós vamos falar um pouco da questão da profissão enquanto terapeuta. Eu tenho recebido algumas queixas de algumas pessoas que já fizeram vários cursos, já estão nesse movimento há algum tempo e não estão conseguindo engrenar aí nessa carreira, né? Enquanto terapeuta. E uma das razões da pessoa não conseguir engrenar nesse movimento é a questão de não se reconhecer como terapeuta e também não conseguir falar do próprio trabalho. Então, as pessoas têm dificuldade em expressar o próprio trabalho e mesmo de aparecer, né? De divulgar, de mostrar aquilo que sabe fazer. Aqui no grupo, tem alguém que tem essa dificuldade? Tem esse movimento de não consegue se consolidar como terapeuta? Tem alguém que está passando por esse movimento? Ninguém? Eu tô. Fala um pouquinho para nós. Boa noite a todas. Então, Renata, eu tenho essa dificuldade desde que eu conheci a constelação, né? Que a constelação, ela me Tá. ajudou pessoalmente, por isso que eu gostei muito dela, porque eu tive uma experiência com a constelação que mudou a minha vida. Então, através disso, eu senti a vontade de também contribuir sendo um terapeuta. Só que desde que eu Uhum. me aperfeiçoei, fiz curso com você, fiz curso com outro constelador, eu tenho um caderno, eu posso mostrar? Eu tenho um Claro. caderno aqui que eu acredito que deve ter umas 500 páginas, que eu fui juntando só de frase de cura e frase sistêmica. Eu fui comprando PDF, fui imprimindo, fui criando um caderno para mim, para eu decorar as frases sistêmicas. E só que eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, não é pouca. Eu vou ser bem sincero com vocês que estão aqui e com você, porque aqui eu posso falar tudo. Eu sinto mal quando eu vou fazer, eu passo mal de nervoso, de ansiedade, e eu começo a tremer, minha boca fica seca, meu coração dispara. Teve dias assim que eu achei que ia ter um treco, porque eu tenho uma ansiedade profunda de fazer para alguém, né? Porque eu tenho aquela necessidade, eu estou trabalhando sem mim, já sei que você já me orientou várias vezes nas aulas, né? Que eu tinha aquela necessidade de resolver o problema do cliente, né? Então, eu parei com esse movimento, estou me sentindo mais tranquilo. Mas eu tenho dificuldade de divulgar na internet, divulgar nas redes sociais, tenho dificuldade de falar para as pessoas sobre a terapia, então eu me sinto às vezes travado. Tá. Esse movimento, né, de ficar travado, você sente algum julgamento em relação a isso? Eu sinto, toda vez que eu travo, vem uma coisa, uma frase, um pensamento na minha cabeça assim que eu não que eu não vou dar conta e que às vezes eu não sou merecedor daquilo. Então Uhum. eu tô travada mesmo, legal, sabe? E apesar de eu ter muita vontade e desejo de desenvolver, eu dou uma bloqueada bem grande nessas horas. Tá. Eu E não o sinto movimento. merecedor, sabe? Uhum. E o movimento aqui é como se você quisesse agradar alguém com a tua profissão ou não, Anderson? Como é isso? Então, no início, os movimentos meus eram para resolver o problema do cliente. Para mim, era como se fosse uma questão de honra. Aí eu parei Aham, com esse movimento, que estava muito pesado para mim, parei com esse movimento e agora eu faço a constelação para ver o que tem que ser visto. Eu não tenho tá. mais aquela atitude de resolver ou de curar as pessoas. As pessoas vão ver o que tem que ser visto e a partir delas que elas vão tomar decisões ou não. Eu parei com esse movimento, estou me sentindo melhor. Mas eu tinha Muito bom. necessidade de agradar, sim, muito, agradar as pessoas. Tá. Essa necessidade de agradar nos atrapalha nesse movimento. Por quê? Cada solução é uma solução específica, né?
E aquilo que é solução para você pode não ser solução para mim. Então, aquilo que é solução para o teu sistema pode ser uma complicação para o meu sistema. E aí, quando nós vamos para o mundo terapêutico, nesse movimento de trazer essa solução, de querer que seja solucionado, né? Não vai acontecer, né? É uma frustração que nós temos, e essa frustração, ela vai nos bloqueando. Então, qual o movimento que tem que ser feito? É olhar para aquilo que nós temos que fazer, né? Entender que nós não conseguimos resolver o que não é da nossa ancestralidade, porque às vezes nem o que é da nossa ancestralidade a gente consegue resolver. Voltar para o nosso lugar, e aí quando a gente volta para o nosso lugar, é que a gente ganha força para esse movimento terapêutico, porque muito tempo as pessoas não queriam nem cobrar para fazer terapia, né? Porque era como se fosse uma obrigação você doar a terapia, porque era uma coisa acima do que é espiritual. Então, eu não vou cobrar, eu vou fazer de graça, porque isso é necessário, porque alguém vai me olhar e falar, nossa, como que a Renata é boazinha, como que o Anderson é bonzinho, eles estão fazendo de bom coração, de bom grado e cedendo, né, e dando aí o trabalho deles para as pessoas. E não é o caso aqui, né? O movimento é uma profissão que precisa ser olhada, respeitada, e dentro desse movimento eu preciso ter um rendimento do meu trabalho. Porque como é que eu vou me sustentar, sendo que a terapia é o meu trabalho, né? Não é uma segunda opção, é a opção da minha vida. Então, olhar para isso, se liberar disso, entender que você não é perfeito e que em cada atendimento você vai se aperfeiçoando, vai trazer para você uma segurança maior nessa área, né? E assim, não adianta, você não aprende em curso isso. Você precisa treinar esse movimento. Vai treinando, treinando, vai ajustando o que não está alinhado em você, para que você vá chegando aí no nível de ver mesmo como uma profissão, né? Tem gente que antes de se tornar 100% terapeuta, tem outras profissões, né? Trabalha com outras coisas, e até que a pessoa consiga fazer essa migração por completo aí desse movimento e com leveza, com paz, né? Pode falar, Anderson. Então, Renata, gratidão pelo que você fala, tem tudo a ver. E outra coisa que eu sinto dificuldade, que eu já falei para você e eu vou abrir para todas, é a oratória. Eu tenho dificuldade realmente em falar assim com as pessoas e às vezes eu dou uma travada também. Então eu preciso fazer esse curso também de oratória que você vai dar, que vai ser importante para mim também. E outra É, coisa é que muito interessante outra, isso mesmo, Anderson. e outra coisa é que eu investi muito na constelação, investi realmente financeiramente, porque eu paguei os cursos, os meus bonecos que eu fiz de madeira, eu comprei todos de madeira, eu paguei a minha amiga que ela pintou um por um, com o jeito que eu queria, né, as famílias que eu queria, com a roupinha que eu queria, então eu paguei até caro, vou dizer, não vou dizer que foi barato, para ter os meus bonecos, meu campo giratório, meu campo, né? Os bonecos de EVA, e é isso, eu vou investindo, sempre para ter o melhor material para atender o cliente. Só que eu Aham. fico travado e bloqueado porque eu não consigo desenvolver como terapeuta. Mesmo tendo todas as ferramentas possíveis aqui ao meu lado, eu me travo na hora que tem que ser eu. Na hora que eu que tenho que fazer, desenvolver, eu travo. Agora, as ferramentas eu tenho, livro de falas eu tenho, bonecos eu tenho, campo, tenho tudo. Tenho notebook, tenho celular, tenho tripé, tenho tudo. Tudo que precisa para fazer um atendimento de primeira qualidade, sabe? Mas eu travo quando é a minha parte que eu tenho que fazer. Aí eu dou uma travada Uhum. legal. Tá. Rose, pode falar. Vou deixar a câmera desligada porque eu tô de pijama. É, eu sou psicóloga, eu atuo como psicóloga há 8 anos e como especialista em autismo. Eu trabalho com autismo tem 7 anos. E eu não tenho dificuldade oratória, eu não tenho dificuldade de atender, eu gosto do que eu faço, mas
os clientes, as clínicas que me contratam, é sempre o que vem, né? Quando vem, são sempre pessoas que não querem investir tanto, ou falam que não tem condições de investir tanto, ou não pagam depois, acabam falando assim, olha, tudo bem eu fazer agora e eu te pago depois, aí eu deixo, a pessoa fala, não, não vou pagar, aí a pessoa some, não paga. É um movimento sempre. E aí eu acabo tendo dinheiro só para pagar as contas. E às vezes nem isso. Tá. Você se sente satisfeita com a tua profissão? Como que é isso para você? Eu amo ser psicóloga, eu me sinto muito satisfeita em ser psicóloga, em trabalhar com criança autista e tudo. E a pessoa sempre fala, você não tem vontade de montar a sua clínica? E aí eu entro no mesmo movimento do Anderson. Eu tenho medo, eu acho que eu não vou dar conta de montar uma clínica, eu acho que não vou dar conta de trabalhar tudo que precisa ser trabalhado ali numa clínica. Aí eu travo. Tá. Quando você olha para essa situação, como é que você se sente? Eu me sinto impotente, como se não tivesse nada que eu pudesse fazer. Uhum. O teu maior problema hoje são as pessoas que não pagam, as pessoas que não chegam. As pessoas que não chegam. E as que chegam? Querem, valor social. Ninguém quer Uhum. pagar o valor que o CRT denomina um valor para o profissional de psicologia, no mínimo, acho que é R$ 180 a sessão. Ninguém vem querendo pagar R$ 180 a sessão. Todos vêm com valor social. Eu não tenho um paciente que paga o valor mínimo do CRT. Uhum. E acaba que você não recebe esse valor justo, né? Sim, É que eu não estou ouvindo direito aqui. Deixa eu tirar o fone e ver se melhora. Peraí. Dá um oi, Rose, dá um oi. tá me ouvindo agora? Nossa, muito. Você está falando baixo mesmo ou eu que estou ouvindo baixo demais? Eu tô no fone, eu vou tirar o fone. Agora tá me ouvindo? Melhorou, melhorou. Então, o movimento aqui as pessoas chegam, mas não querem pagar o valor adequado, é isso? Isso. Quando chegam, é difícil chegar, mas quando chega não quer pagar o valor adequado. Será que é porque você, por demorar para chegar as pessoas, quando elas chegam, você se agarra a elas e demonstra para ela a necessidade que você tem delas? Pode ser? Porque como você já sabe um pouco da minha realidade, eu tenho uma filha para criar. E eu criei minha filha sozinha. Então, a primeira pessoa que vem entra para minha agenda, eu agarro. Um dos movimentos para a gente prosperar é você ter, de tempos em tempos, um movimento onde você faz um valor social. Aí você pode trabalhar com esse valor social, depois você volta para o valor normal. Aí algumas pessoas vão te procurar e não vão fechar com você. Aí você aguarda até isso ser rompido, e não demora muito. Aí aparece alguém que vai pagar pelo teu trabalho. O que é esse ser rompido? Não entendi. Porque quando você está nesse movimento de eu preciso sustentar a minha filha com o que eu faço, essa é a minha única renda, você está se colocando totalmente vulnerável ao teu cliente. Talvez exista na tua cabeça um movimento de que é melhor alguma coisa entrar para você do que não entrar nada. Eu falo muito isso. Né? E ao invés de você trabalhar na prosperidade, porque uma coisa é você atender a um valor acessível e atender muitas pessoas. Outra coisa é você atender poucas pessoas num valor acessível. Entendeu? Sim, Lembra quando eu fiz a constelação lá a R$ 50? sim. Então, tem gente que está esperando para ser atendido ainda, porque deu uma superlotação. Mas tinha dia que eu atendia 9 pessoas. E dessas 9 pessoas, eu consigo reverter para curso.
e depois elas me indicam. Então, tem um valor agregado nesse valor que eu cobro, que é um valor acessível, entendeu? Entendi. Porque se você ficar nesse movimento, é melhor pingar do que secar, você vai pingar sempre. Faz sentido. Porque aí você começa a ter dificuldade para. Se você falar é de graça, as pessoas não vêm. Porque você está vibrando na necessidade, entendeu? Sim. E aí vem para você alguém que não está muito interessado em pagar uma terapia. Por N motivos, a pessoa não está nesse movimento de entender que é importante que ela faça, né, esse movimento terapêutico, e a pessoa acaba que fazendo por fazer e talvez não continue, porque quando ela percebe que realmente foi bom a terapia, ela pode pensar, se a Rose cobra barato, foi tão bom, imagina pagar um pouquinho mais caro. Sim. Isso é a mentalidade, tá? E aí, os que eu tenho na minha agenda, eles estão debandando, assim, começando a sair, mesmo com valor social. Então, aí um movimento que você tem que fazer é para de cobrar o valor social e agrega algo ao teu serviço. Por exemplo, faz um canal falando de TDAH. Ou faz um PDF falando de TDAH. Falando de TDAH para professores de ensino básico. É uma coisa que as pessoas precisam. Sim, eu tenho alguns materiais que eu criei, aí às vezes eu divulgo, às vezes me cansa também, porque as pessoas também não querem pagar o valor. Então, mas quando você fala as pessoas não querem pagar o valor, você está me falando assim, eu não tenho muita paciência para esperar isso ter vida, entendeu? Porque você não vai lançar um material hoje e vai vender horrores, não existe isso. Mesmo que você saiba daquilo que você está falando, entendeu, Rose? Então, vai demorar um tempo para isso amadurecer. Aí as pessoas vão se conectar com você, aí depois você vai conseguir vender com mais facilidade o valor social, aí daqui a pouco você está colocando aí uma mentoria ou algo para, como é que fala? Aumentar o teu rendimento, né? Sim. Tá certo. Porque as pessoas não sabem o motivo que te leva a cobrar barato. Mas talvez a energia que isso passa, eu preciso que você faça comigo, porque eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar fralda, entendeu? Uhum. Quando a gente vende por uma urgência, o cliente acaba sentindo isso e parece que isso é usado contra nós. É um movimento muito interessante esse. Então, aqui reformular algumas coisas, entendeu? Para que você Entendi. consiga efetivamente viver mesmo de terapia, né? Porque aqui o Anderson, vamos lá. Anderson, você confia no seu trabalho? Renata, eu confio, porque eu sei que eu dou conta. Como é que eu vou te explicar? Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer, mas eu travo porque às vezes eu não confio que eu vou dar conta. Deu para entender? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu sei o que tem que ser feito, eu sei a fala que tem que ser falada naquele momento, eu sei para qual caminho seguir, mas eu, às vezes, acho, nossa, mas acho que eu não vou dar conta. E dou uma travada, entendeu? Tá. E eu começo a passar mal. Eu não demonstro na tela, as pessoas nem vê. Mas eu passo mal do outro lado da tela. Eu passo mal, sou frio, começo a tremer, minha garganta fica seca. Parece que eu vou desmaiar, mas eu fico lá firme para ninguém perceber, sabe? Ninguém percebe que eu tô passando mal. Na sua vida, o que você acha que você não deu conta e que é uma coisa que ainda te perturba, assim? Você fala assim, desse papel na minha vida eu ainda não dei conta. Ah, Renata, eu, eu gostaria, ai meu Deus, até engaguejei. Eu acho que é meu pai e minha mãe. Eu ainda estou ainda com coisa com meu pai e com a minha mãe. Eu sei que tem coisa lá pesada, pendente ainda. Então, estou tentando ainda, cada dia, né, fazer isso, melhorar isso, mas tem coisa com meu pai e com minha mãe ainda bem pesada lá atrás. Uhum. Então,
o nosso trabalho reflete o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, se eu não tenho a prosperidade que vem da mãe, eu não tenho a aprovação que vem do pai, eu não consigo exercer o meu trabalho. Então, eu não tenho dúvida que você sabe que você vai dar conta, mas você tem medo de desagradar quem com o seu trabalho? Primeiro cliente, né? E segundo, eu também. Eu sou muito Antes exigente. disso, Eu quero agradar meus pais. Eu quero né? agradar minha mãe e meu pai, sempre. E Se você é uma, acha que se é uma cliente, é minha mãe. Se é um homem, é meu pai. Ali que eu fico lá tentando agradar. Faz todo sentido. e você acredita que um dia você vai conseguir saber se o seu trabalho efetivamente agrada seus pais ou não? Não, não dá para saber. Percebe que é uma luta que não vai ser vencida nunca? Sim. Então, Assim, conversando com você, vem a clareza, vem a consciência, sim. então o movimento aqui não é que eu tenho medo de atender ou que eu não sei que eu sou bom o suficiente para atender. Eu tenho medo de desagradar os meus pais nos atendimentos que eu fizer. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Então, eu tenho medo do quê? Do que eu tenho medo? De De ser ser o quê? rejeitado. Rejeitado. De ser rejeitado, de ser julgado, de ser comparado. E aí, para não acontecer isso, você bloqueia o quê? A prosperidade? Renata, eu tenho medo de aparecer. Não é que você tem medo de aparecer. É porque, não estou falando você, tá, Anderson? Não é o seu caso aqui. Mas aí vem um terapeuta e fala, tem medo de... Não é que a pessoa tem medo de aparecer. É que ela não sabe falar em público. E se eu não soubesse falar em público, eu teria medo de aparecer também, porque como que eu vou fazer? Se a gente precisa se comunicar. Ninguém vai bater na tua porta e falar, nossa, eu tive uma intuição profunda, assim, espiritual, e aí essa intuição falou, vai lá na casa da Miriam, bate na porta dela, e aí tá lá uma fila na tua porta. Não vai acontecer isso. Entendeu? Você vai ter que falar o que você faz para as pessoas. Mesmo porque tem gente que vai amar o seu trabalho e tem pessoas que vai abominar o teu trabalho, e tá tudo certo. Então, o meu medo é qual? É o medo de situações que eu não resolvi com os meus pais. Então, eu tenho medo do quê? O que meu pai falaria disso? Né? O que a religião deles fala do meu trabalho? Como que é isso? E aí, quando eu entendo que eu jamais saberei se eu vou agradar ou não tem como saber, e que eu tenho que prosseguir e continuar, aí eu pego esse peso e passo para a ancestralidade e falo, olha, aqui está resolvido, e foi como é, e pronto, e acabou, e cada um com a sua profissão. Entendeu? Na minha visão, Anderson, você está pronto. Para fazer um monte de coisa, assim. Mas aí, não, eu não posso, porque eu tenho que ser o quê? Perfeito. Mas e se eu aparecer demais? Se eu for um destaque na minha profissão, como que eu vou lidar com isso? Aí que eu não vou poder errar mesmo. Então, ao invés da pessoa olhar para aquilo que é bom, que é um aprendizado, que é essa melhoria contínua, né? Ela olha para aquilo que ela não consegue fazer. Então, aí não fica possível você viver de terapia, porque é o teu trabalho. Ninguém entra numa empresa, por mais que ele estudou, por mais que ele tenha cursos em Harvard, curso em não sei aonde, ele vai entrar numa empresa, ele vai ter que aprender de novo um monte de coisa. Porque tem o básico da profissão e tem a estrutura daquela empresa. Então, dá para a pessoa chegar lá e falar, não, agora que eu sei tudo já, agora vai ser do meu jeito, vamos mudar tudo, ele vai falir a empresa. Mesmo com a melhor ideia que ele tiver, porque ele tem que ficar no lugar dele, né? Pode falar, Anderson. Então, só complementando um pouquinho, eu não faço nada para me aparecer, eu não gosto de aparecer, eu detesto aparecer, sabe, eu gosto de ficar bem no anonimato mesmo, tanto é que eu abro a sua sala, fico quietinho, com a câmera fechada, eu não quero, não, de forma alguma eu quero aparecer em lugar nenhum, porque eu sei o meu lugar, né, eu sei quando é hora de eu falar, quando é hora de eu ficar quieto, eu sei me comportar, né, só que, assim, não estou fazendo para aparecer, é que eu estou fazendo porque eu senti o desejo de, como é que eu vou dizer, como me fez tão bem essa terapia,
Eu senti assim, eu gostaria que as pessoas sentissem também o alívio que eu pude sentir, entendeu? A leveza que eu pude sentir. Só que Ela, esse movimento de querer levar essa leveza para os outros está ficando pesado para mim, porque eu não estou conseguindo, né, com esses bloqueios que eu tô, né? sim. Então é isso, mas Miriam, coloca no mudo, por favor, meu amor. Deixa no mudo o seu telefone. Isso, senão depois fica você está dando interferência. Fala assim, Anderson, eu quero aparecer sim. eu quero aparecer sim, Eu preciso aparecer. eu preciso aparecer. A conta não fecha. A conta não fecha. É impossível eu atender pessoas sem aparecer. É impossível atender as pessoas sem eu aparecer. Então eu preciso olhar para o medo do julgamento, Então eu preciso olhar para o medo do julgamento, porque é disso que eu tenho medo. porque é disso que eu tenho medo. Não é de como eu vou aparecer, Não é de como eu vou aparecer, é de como eu serei julgado. é de como eu serei julgado. Mas eu preciso aparecer. Mas eu preciso aparecer. E eu quero ser reconhecido na minha profissão. E eu quero ser reconhecido na minha profissão. Muito bom. Gratidão. Pode falar, Jaine. Tá no mudo. Rê, assim, eu ainda, vamos dizer, faz um ano que eu estou estudando, já atendi, não tenho medo de aparecer, assim como o Anderson, eu também sei que eu sei, né? Eu conheço o meu potencial de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi. Só que quando é para eu colocar em prática, eu não consigo. A minha oratória é muito boa devido à minha outra profissão, na qual eu tive que aprender a falar, na qual eu tive que ter desenvoltura, atender cliente. Então, assim, eu já tenho uma bagagem de um outro trabalho que não seria o problema, mas assim, eu tava indo, daqui a pouco acontece alguma coisa, eu paro. Aí parece que um negocinho ali eu acabo falando, ai, por causa. E eu não consigo, trava. O que está por trás disso? Você Eu quer ser o realmente. quê? Oi, desculpa. Você quer ser o quê enquanto terapeuta? Então, aí é que tá. Eu nunca quis ser nada, vamos dizer assim. Nunca tive uma intenção, nunca fui uma menina assim, ai, quando eu era criança eu sonhei em ser X Não, coisa. não. Peraí, vamos para cá, vamos fazer não, assim. Mas assim, para dar continuidade que você falou, eu quero ser o quê? Eu nunca tive assim esse propósito de, eu quero ser tal coisa. Deixa eu Então, explicar para você a pergunta, calma. Tá. Calma. Quando você fala assim, ó, a minha profissão como terapeuta, ok? Uhum. Essa profissão que você precisa deslanchar. Quando você fala assim, quando você imagina a Jaine, uma profissional, uma terapeuta de constelação familiar. Sim. Como que a Jaine quer ser? Eu quero ter vários clientes, eu quero ser reconhecida, eu quero ter, vamos dizer assim, não salvar, mas ajudar as pessoas, assim como a constelação me ajudou. Eu quero que outras pessoas sejam ajudadas também, né? Você então, quer assim, ser a... Salvadora. Não, a... Você quer ser a melhor consteladora. Também. Eu sempre tenho isso dentro de mim. Isso. Só que você acredita, quando a gente fala assim, de uma profissão que está no mercado há 27, 28 anos que pegou mesmo essa profissão, assim, né? Não, que tem pessoas melhores que eu. Isso é inevitável em todas as áreas. Ok, e tem. Uhum. Dentro de você, como é esse movimento? Eu acredito que eu tenho que ser melhor todo dia.
não melhor que determinadas pessoas. Eu não quero ser melhor que você ou determinada ou qualquer outra pessoa que eu já fiz um curso. Eu quero ser melhor que eu era ontem. Essa comparação não acredito que não vá dentro, não cabe dentro de mim assim. Eu quero ser sempre melhor, mas melhor que eu mesma, não melhor que os outros. Vamos falar com toda a sinceridade, assim, como se não tivesse ninguém na sala. Uhum. A Jaine tem a necessidade de ser a melhor naquilo que ela faz. Sim. 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 E aí, se ela quer ser a melhor, está se comparando com alguém, sim ou não? Sim, também. Eu sempre me comparo. Então, esse movimento, quando um terapeuta ele vai para uma profissão que ele não tem experiência ainda, ele tem essa necessidade de eu quero ser melhor, ele não consegue deslanchar. Porque quando a gente fala de terapia sistêmica, não existe o movimento de ser melhor ou pior. Não existe isso. Você tem que ser só. Você tem que aprender a ser. E aqui é assim, ó. Se uma criança de 10 anos sentar com os bonequinhos na mão e começar a fazer um movimento ali, na simplicidade, com um adulto, ali pode sair uma constelação familiar. Uhum. Então, quando a gente ouve nas outras profissões assim, nossa, ele é um advogado Harvard lá, conhecido, e assim, isso para outras profissões, a gente tem como mensurar, né? A gente tem como mensurar porque talvez o advogado ele ganhou causas que eram praticamente impossíveis. Então, há como você quantificar, fazer uma análise, analisar, qualificar e falar, meu cara, ele é muito bom no que ele faz. Quando você vai para as terapias, não depende só de mim. É impossível, é impossível. E aí, às vezes, eu ouço assim, nossa, mas eu fiz a constelação com a Maria Joaquina de Dom Pedro. Eu falo, que bom para você que você fez a sua constelação com a Maria Joaquina, mas você podia ter feito com a Renata, você podia ter feito com a Elza, você podia ter feito com a Sofia Hellinger, honrando todos que vieram antes, sem arrogância. Mas quando a gente fala do que é sistêmico, essa comparação, ela não funciona. Então, o que você precisa rever? Com o que você tem, já é suficiente para você começar o seu trabalho. Sim, eu acredito nisso. Porém... Não, a questão, eu acho que, assim, eu não vejo possibilidades, sabe? Assim, até que agora, esse mês, assim, eu tinha outro emprego que eu não conseguia trabalhar. Então, eu tinha essa, vamos colocar assim, essa desculpa, vamos dizer assim. Agora já não tem mais. Então, mesmo assim, eu ainda continuo fazendo seus cursos, fazendo outros cursos que eu já tenho, outras pós, outras coisas, mas, assim, a hora de, vamos dizer assim, elaborar um plano de ação e colocar em prática, eu não consigo. Porque você quer já começar sendo a pessoa que você é como advogada. E você não vai ser. Você vai errar bastante, vão te criticar. Jaine, isso é um feedback. Eu não quero que você concorde ou discorde. Eu estou afirmando isso para você. Isso é uma afirmação, não tem contestação aqui. Você precisa entender que, da forma como você está, você já pode começar. E tem possibilidade, sim, de você começar. Só que você vai ter que entrar nesse movimento com a maior humildade da tua vida, e isso vai fazer com que você consiga baixar a tua cabeça para tua mãe, porque ela não está nesse movimento ainda. Eu sei que você entende tudo, você racionaliza muito bem, mas é o sentir. E você tem um movimento em você que é muito benéfico, porque você estuda. Você estuda. Então, no ponto que você está, você já pode começar. Porque é no ponto que você está que é um ponto de aprendizado, onde você vai conseguir fazer o quê? Falar, nossa, isso aqui é uma lição que eu consigo aplicar, isso aqui não tem tanta importância, aquilo eu faço dessa forma, aquilo outro eu faço da outra forma. Aí vai ter gente que vai falar para você assim, nossa, quando você era advogada era melhor. Olha, por que você não faz isso? Olha, por que você não... É normal isso.
É um processo que você passar. Quanto antes você passar por esse processo, melhor. Então, no caso aqui, seria assim, assim como o Anderson, eu também tenho os bonecos, eu também tenho tripé, eu também tenho notebook, eu tenho tudo. Sim. Só que eu não consigo colocar, então eu tenho que elaborar um plano de captação de clientes, seria o correto? Entra num grupo e fala assim, eu tenho 3 constelações de graça. Quem quer fazer a constelação de graça? Ah, Miriam, a Rosimeire e a Maria Cristina. Ok, eu vou atender vocês. Depois do atendimento, eu quero que vocês me deem um feedback. Uhum. Igual eu já fiz há um tempo atrás. Só que daí, como eu não tinha mais horário, porque eu tinha outro trabalho, eu parei de fazer. Mas agora Porque, você pode assim, fazer de novo. Eu tava assim, eu atendia 2, 3 pessoas quase todos os dias. Não cobrava, né? Porque eu tinha acabado de... Tava terminando os cursos. Faça novamente. Faça Uhum. isso novamente. Tem que fazer. E aí você vai pegar o feedback, isso vai ser para você um depoimento. Com esse depoimento, você vai captar clientes. Tá, eu acho que eu entendi, eu já sei como que eu vou trabalhar isso. Ah, eu não sei como vai ser esse movimento, porque a gente fica inseguro quando a gente faz uma transição de carreira. E isso é normal. Ah, eu não sei como vai ser isso, como isso vai ser aceito. É novo, é novidade para você. Mas eu acho que esse medo eu não tô, porque vamos dizer assim, eu desgostei tanto do direito. E por que você não está colocando em prática ainda? Eu ainda estava com essa coisa da questão do horário. Agora, eu voltei, tirei uns dias de férias. É agora que eu tô voltando. Até você pode ver que até eu estava sumida dos grupos, as coisas assim. Porque eu falei, não, eu tenho que dar um pause no meu cérebro, na minha cabeça, umas férias, para eu começar com tudo. Então, assim, vamos colocar que foi do dia 20 para cá que eu voltei o que eu vou fazer. Agora eu preciso pensar, o ano já começou, já é dia 20, vamos, garota, né? Vamos reagir. Ó, você falou assim para mim, ó. Você falou assim, Renata, eu não vou porque eu sou igual o Anderson, eu fico insegura. Foi isso que você falou, não foi? Eu fico. Eu acho que eu não tenho essa insegurança, porque assim, como eu já passei isso na minha primeira profissão, de aprender, de errar, Vamos lá, vamos voltar. O que a Jaine falou no começo? Qual foi o diálogo? O que a Jaine trouxe de dificuldade? Eu não sei como começar. Eu acho que é isso, como dar o primeiro passo. Mas não sabe mesmo? Não, eu acho que eu não quero. É o medo. Medo do quê? É o medo do quê? É medo de não ser tão boa quanto você é uma boa advogada? É o Também. medo dos seus argumentos não servirem de nada na constelação? É o medo de tudo aquilo que você aprendeu até hoje, quando você vai para um mundo terapêutico, é anulado? Não, e é todo dia um novo conhecimento no sistema. Sim. E assim, tem dia que eu entro para tentar fazer um atendimento, eu falo, meu Deus do céu, para onde isso vai? Eu falo, eu vou deixar o campo falar o que ele quiser falar, porque para mim, eu não sei, tem hora que eu me perco na história. Uhum. Então, é esse movimento que é diferente, é muito diferente do que você faz. É muito diferente do que você faz. Porque o que você aprendeu foi o quê? Se fez isso e aquilo, a lei tal, tá lá. Ninguém vai contestar, tá ali. Olha, isso aqui é um mouse, isso aqui é preto. Aquele é branco. Engraçado, né? Porque eu tenho acho que eu nunca falei nos nossos grupos, as coisas. Eu tenho um problema que faz sentido com isso que você está falando. Fez total sentido, porque tudo é muito fácil, é muito assim. Mas quando eu chego em determinada situação, numa situação minha, eu não consigo saber identificar. E aí é o que me trava. E eu acho que é o que me prende, porque eu não saber exatamente, não raciocinar sobre aquilo, não ter uma resposta sobre aquilo. E aí, o que mais eu tenho no movimento terapêutico é a não resposta. Entendeu? Uhum. Foi colocada na parede aqui a Jaine, né? Mas é porque chegou a hora de você começar. Já tem que começar. Já tem que fazer. Eu também, assim, igual você falou pro Anderson, eu também sinto que eu tô preparada, mas eu sinto, assim, que parece que falta que alguém cata a minha cara, assim, fala assim, vai, some.
Sabe, assim, porque eu acredito, assim, faz 1 ano e meio, 1 ano, assim, que eu tô estudando. Então, desde 2018 que eu conheço a constelação e, assim, estudo superficialmente, mas, assim, faz 1 ano que eu me aprofundei completamente, livros, e-books, tudo, e eu estudo, assim, profundamente, mas falta o ir. Entendeu? Entendi. E aqui, quando você vai para qualquer terapia, né? Para qualquer terapia, não adianta. É o campo que você vai. É o campo do conhecimento que você vai tendo que entender. Tem um livro de Bert Analisar. Hellinger que fala que o conhecimento é uma pedra que você joga na água e ela faz aquelas ondas, né? Não Uhum. faz quando você joga uma pedrinha lá, que aí não tem como você pegar essa pedra que você jogou na água e tirar ela de lá. E tirar e reverter o que aconteceu. Mesmo que eu tire a pedra de lá, o que ecoou, né, o que essa água provocou, o que essa pedra provocou na água, continua ali sendo provocado, E né? cada pedra vai ser um movimento, né? Uma vibração. Exatamente. E é o conhecimento. Então, não tem um constelador que sabe tudo, Não. né? Então, imagina, tem pouco tempo a constelação familiar, tem pouco, as terapias integrativas, todo movimento que se faz de terapia hoje é um romper. Porque Mas isso que você na sua casa que você é terapeuta, ainda dando golpe nas pessoas, é um golpista. Tá falando a mentira. Então, ninguém sabe o estudo que está por trás disso. Ninguém sabe o quanto a gente tem que conhecer da mente humana. Ninguém sabe o que você tem que se dedicar todos os dias. É muita dedicação. Eu acredito que é uma das profissões que a gente mais se dedica para entender. Porque imagina, eu não posso falar do mesmo jeito com as pessoas hoje que eu falava 10 anos atrás, porque tudo hoje é o quê? É bullying, é preconceito, então tudo muda muito rápido, né? E às vezes até com diferentes tipos de pessoas, né? Porque assim, Sim. comigo você pode ter um tom de conversa, mas se você usar o mesmo tom de conversa com o Anderson, ele vai reagir de outra maneira. Então, Exatamente. eu vejo muito isso e eu analiso isso. É que isso vamos dizer assim, eu já tinha o conhecimento no direito, porque eu saí da área criminal, onde eu falava com bandido, onde eu tinha que ter um tom de voz bem firme, e fui para a área da família, onde eu tive que lidar com sentimentos ali, porque era separação, era ego ferido, era tudo ali. Isso aqui no meu, vamos dizer assim, no meu pré, que seria o meu estágio, que foi todo na área da área criminal, eu falava com traficante, eu falava com dono de facção, eu falava com... Então, assim, era um tom de voz. Aí, quando eu fui e advogar, então foi bem diferente. Então, isso eu comecei a ver. Então, eu acho que eu tô pronta, mas, assim, eu fico parada, assim, no dar o primeiro passo. É isso. E aí o movimento vai. Vai. Estou pronta. Uhum. E vai ter momento que você pode ter 20 anos de experiência, vai parar e vai falar o que é isso que está acontecendo aqui. Não sei de nada. E aí você vai perceber que o conhecimento é importante, mas ele fica sempre atrás, né? O conhecimento não está na frente. Na frente É isso que eu falo, assim. Exatamente. Eu acho que isso que você está falando faz o que eu sei. Eu sempre acho que eu posso melhorar. Não que eu quero ser melhor que. Eu quero ser melhor que a Renata. Eu não tenho esse sentimento. Mas eu acho assim que eu sempre posso melhorar em tudo que eu tenho, entendeu? Assim, eu sempre posso. Mas você precisa querer ser melhor. Uhum. Porque o que você está recebendo mastigado. Muita gente sofreu para aprender. Exato. E tá tudo bem, não tem problema. É a tua obrigação mesmo ser melhor. É nossa obrigação ser melhor do que quem veio antes. Mas eu não posso ficar apegada no ser melhor ou no cada vez. Tem gente que faz curso. A pessoa tem uma parede cheia de diplomas. Ela tem reiki, ela tem isso, ela tem aquilo outro. A parede não precisa nem colocar papel de parede, só os diplomas, tampa. E o que adianta? Não coloca em prática, né? É importante, mas aí você não está praticando, esse conhecimento ele vai ficar no passado. Ele vai ficar obsoleto, e depois você vai ter que fazer mais diplomas e vai encher, vai acumular. Você é um acumulador de conhecimento. Mas isso, né? que você falou assim fez todo sentido. É o que eu vou estar buscando fazer no decorrer desse mês de fevereiro. Vou colocar em grupos e fazer um patrocinado, às vezes, do Instagram, de coisas assim de graça, para ter todo
deslanche. E uma coisa que vocês têm que ter coragem de fazer é assim, uma vez eu abri uma constelação, e não sei nem se tinha alguém na sala aqui, a constelação durou 15 minutos, eu falei, eu vou encerrar, porque eu não sei mais o que fazer aqui. Eu não sei o que fazer aqui. Eu não estou sentindo mais absolutamente nada, eu estou num cansaço que parece que um caminhão passou em cima de mim, e todo mundo com cara de ué. Aí eu terminei. Aí terminou a constelação, a menina falou assim, olha, Renata, essa constelação é a 10ª que eu faço do mesmo assunto, e nunca aconteceu isso, porque todo mundo queria sempre achar uma solução. Mas hoje eu encontrei a solução. Pelo menos o princípio dela eu já sei o que eu tenho que fazer. Falei, que bom. Eu tinha um relacionamento de 5 anos. E aí a minha última terapeuta, ela já meio que me proibiu de constelar essa pessoa. Ela fala assim, eu não tenho mais o que ver. Não tem. Porque então eu entendo como é que o que você quer dizer. É só o ir. Então, vai, fala, vem, vou te atender. Tá, legal, que legal. Você gostou? Ah, não gostei muito, não. Tá bom, vou atender outra. Você gostou? Ah, gostei. Você pode fazer um depoimento para falar como é que foi? Posso. E aí as pessoas vão vindo e você vai criando ali uma estratégia de divulgação, porque o nosso trabalho como terapeuta é um trabalho de vendedor. Uhum. Ai, não, eu vou esperar que o universo me encaminhe clientes. Ele vai. Mas para ele te mandar cliente, eu tenho que fazer o seu movimento também. Eu sei, não era fácil. Eu falo isso porque eu sou da igreja. Aí eu falo assim, eu falo isso, mais ou menos isso que você falou, mas em volta de Deus. Eu falo assim, nós colocamos Deus como Deus do impossível. Para mim, Deus é o Deus do impossível. O possível é você que tem que fazer. Exatamente. Então, você não pode delegar para Deus ou para o universo ou qualquer crença superior assim que você acredite que faça aquilo que você tem que fazer, entendeu? Então, isso assim, mesmo. igual eu falar, se você quer um emprego, você tem que procurar. Deus vai prover o melhor, mas você tem que fazer. E acho que é o que faltava para virar a chavinha. É o que falta para mim. Ir fazer. Só isso. Exatamente. Ir fazer. É só fazer. Tem um livro que eu tô lendo, que é o... Ai, gente, como é o nome do livro? Não sei se é o Essencial é Simples. Eu acho que é o Essencial é Simples, é de Bert Hellinger. Tem uma parte que Bert Hellinger fala assim, a constelação sem ação, ela é só uma terapia qualquer sem resultado. Então, não adianta uma constelação sem ação. Aí eu quero constelar toda semana, você pode. Eu quero constelar todo dia, você pode. Mas se você não tiver uma atitude, a constelação ela não vai servir de nada para você, né? Então, a terapia não serve enquanto isso não gera uma ação em nós. E aí tem situações que a gente age mais rápido e outras a gente fica protelando. Então, quando eu passo por cima disso, falo, não, eu já sei o caminho, eu vou colocar em prática. Aí as coisas vão evoluindo e você consegue ter novos insights, né? Eu não consigo fazer um vídeo. Abre a câmera sozinho, vai no Meet e fica conversando com você. Isso vai te dar uma clareza, tá certo? Aline, pode falar. Faltava mais isso mesmo, assumir esse papel e ir para frente. Exatamente. Gratidão, Renata. Gratidão, Jaine. Pode falar, Aline. Oi, então, boa noite. Boa noite. Pegando o bonde aí, né? Primeiro, parabenizar o Anderson, né, pela vulnerabilidade, né? Parabenizar você, primeiramente, né, Rê, por esse movimento, porque é isso, a constelação é um movimento. A gente precisa ter coragem de botar a nossa little face, a nossa cara. E eu percebo que em muitos materiais eu acabo não colocando, né? Eu também me formei em psicologia antes da constelação, depois em psicoterapia reencarnacionista. Então eu busco fazer essa ligação, porque eu acredito que tudo é uma continuidade, né? Isso não é só do espiritismo, mas é um campo muito delicado. Então eu respeito muito a filosofia de cada um, a religião, enfim, né? E assim como eu gosto de ter a minha respeitada também. Então, o que eu percebo? Que eu fico muito dividida entre a profissional e essa que tem a espiritualidade muito forte, muito expandida, né? Porque eu também consagro das medicinas da floresta. Então, eu acabo misturando muitas coisas até nas postagens, né? Tanto de expansão de consciência quanto da psicologia. Eu não consigo muito fazer essa distinção, mas eu preciso fazer por causa do CRP,
e uma série de coisas. Aí eu não sei se eu mantenho um perfil só para isso ou uma coisa só, porque eu comecei meu Instagram postando coisa minha, depois eu mudei o layout, mudei as cores, hoje tá verdinho, assim, mais cores da natureza. Comecei a fazer umas meditações para enviar luz para o planeta Terra, para fazer orações, tudo lá, só que eu vi que não era o lugar, então eu pensei em fazer uma outra página só para isso, sabe? E já fiz live, inclusive, com cliente, não sei se é o ideal, mas também não falei que era cliente, né? E as lives que eu fiz comigo mesma, eu acabei apagando. Então eu percebo uma autossabotagem, assim, mesmo quando eu falo de assuntos relevantes. Porque eu falo muito baixo, eu sempre encontro algum motivo. E eu percebo que minha mãe também sempre acaba fazendo alguma crítica, né? Que minha mãe é muito presente na minha vida. Ela mora próximo de mim, então ela vê e fala, não, ficou legal. Ai, muito colorido, muito isso. Apaga, ai, sorri na foto, então eu não posso tirar foto séria que tem crítica. Assim, então não dá para agradar todo mundo. Então eu percebo que eu não tenho medo de exposição, mas às vezes talvez me falte recursos, diferente do Anderson e da Jane, né? Eu percebo isso, e é isso. Quando você fala assim, Aline, que tem esse movimento, né, de outras vidas, né, dentro da terapia que você atende, todas as vezes que a gente envolve um movimento de fé, religiosidade, de crença, da religião, que é o religar, né, que é o te ligar a algo que você acredita, você tem um nível a mais de complexidade aí. Porque o que acontece? As religiões antes, né, o cristianismo, né, o movimento era, eu fico calado e sigo as minhas coisas que eu tenho que seguir e eu não vou entrar em conflito. Aí a gente tem lá a reforma religiosa, né, e nessa reforma, isso vem acontecendo, as pessoas de todas as religiões querem um lugar de voz, né? Isso, por um lado, é bom, por outro lado, a gente tem que tomar um cuidado com as terapias. Por quê? Se eu coloco nas minhas terapias algo que é religioso, seja a constelação à luz da Bíblia, ou constelação xamânica, ou a medicina da floresta dentro da constelação, um assunto que ainda é tabu, que ainda é restrito, que infelizmente veio para nós, mas é como é, né? Veio para nós uma tradução totalmente errada do alemão, não veio correto, porque a constelação familiar não era para chamar constelação familiar, era uma citação às constelações pela organização, onde cada estrela tinha lá seu lugar, que traz isso para a nossa realidade sistêmica, que eu estou sendo bem direcionada para a constelação familiar. E a primeira coisa que alguém pensa quando fala em constelação familiar é que você é astrólogo. E que você, ao invés de só os astros, você também lê as estrelas. E aí a gente já tem um tabu de explicar o que é esse movimento, né? Que é uma tradução que veio errada, que, na verdade, a terapia, para chamar de uma forma mais popular, seria o quê? A terapia do seu próprio lugar, a terapia onde você vai entender qual é o teu lugar na tua família, na empresa, no teu casamento, e se cada um conseguir entender o seu lugar, vai ficar mais fácil, porque eu não te atropelo e você não me atropela, e cada um faz o que tem que fazer. Agora, eu colocar religião nisso tudo, aí a gente tem uma complicação, por quê? As pessoas que vão te procurar primeiro não são pessoas que vão acreditar no seu trabalho. As que vão te procurar primeiro vão dizer para você assim, Aline, isso não é de Deus, ou Aline, que negócio é esse? Aline, isso não existe. E aí, se a pessoa ela não está estruturada naquilo que ela realmente quer fazer, naquilo que ela acredita, ela não consegue divulgar o trabalho dela. Porque ela fica presa nessas críticas, e são críticas que às vezes são cruéis. Só que aí, quando vem de fora, dói. Imagina quando vem de perto, assim, sabe? Nossa, a Aline agora virou santa? Entendeu? O que a Aline pensa? O que ela está fazendo? Que negócio? Ela não consegue nem resolver as coisas dela,
Então, as pessoas não conseguem entender que terapia é um processo que a gente também está sendo trabalhado. Porque não é porque o médico é um médico cardiologista que ele nunca vai morrer do coração. Entendeu? Ah, não, ele é cardiologista, ele pode morrer de câncer em qualquer lugar, mas não pode morrer de ataque cardíaco, não. Ataque cardíaco ele não pode, porque ele é cardiologista. Então, com a gente é feito isso, com o terapeuta é isso. Não, você tem que... Aí, como é que você é doidona? Renata, por que você está desequilibrada? Você é terapeuta, você não pode. Por que eu não posso? Entendeu? Então, o cuidado que a gente tem que tomar com isso é muito grande. Por quê? Para eu trabalhar algo como uma terapia xamânica, primeiro eu tenho que ir para o convencional. Sempre. Que é o raiz. E a constelação raiz, a terapia raiz, te mostra o que é, como é. Aí, se a pessoa demonstra aqui, Aline, interesse por algo mais profundo, pela espiritualidade, você percebe que ela profere o mesmo que você, aí sim, num segundo momento, aperfeiçoar com ela isso. Mas de bate pronto, vender essa terapia é um desafio maior do que você vender uma terapia convencional. Então, Rê, eu entendo as questões que você está trazendo aqui, são muito importantes. Eu não sou uma pessoa religiosa, né? O xamanismo, ele é uma filosofia de vida Sim. que saúda o grande espírito e acredita nas forças da natureza, como as nossas forças, tal qual a natureza nós somos, né? E tem esse respeito pelos animais, pelas flores, né? Pelas plantas. E tem essas medicinas de força que, enfim, nem todos os lugares praticam. Mas, assim, entretanto, eu fiz a formação da constelação sistêmica e familiar xamânica. Então, foi a minha base mesmo, né? E o xamanismo é a minha base. Eu sou cristã, acima de tudo, acredito muito em Jesus, né? Sempre trago energia do Espírito Santo, de Maria. Quando eu vou fazer uma meditação, eu trago forças benditas, assim, eu nem sempre coloco nomes, mas eu acho importante a gente se ancorar sim, porque a gente está lidando com forças que a gente desconhece, afinal de contas. Inclusive, eu parei de constelar um tempo, porque eu descobri que além das heranças genéticas, a gente traz também heranças espirituais, muitas vezes. Então, a gente está lidando com um campo e não está lidando com o outro. Eu falei, eu não estou conseguindo ajudar pessoas desse jeito, então eu parei de constelar. Até eu compreender o que era essa herança, que eu não precisava lidar com tudo, que era uma coisa por vez, sabe? Tirar uma pasta por vez, ninguém vai salvar ninguém, mas a gente dá aquilo que a gente tem. E eu não tenho medo de dar, porque eu acredito que a gente, tal como diz no budismo, a gente deve ser como uma árvore tombada, ofertando tudo que a gente puder. Se a gente tiver frutos, manga, a gente vai ofertar manga. Né? E assim é. Gratidão. E aqui, Aline, o que eu te faço, te sugiro, né, fazer, é você criar algo que você consiga falar do amor. Eu vou falar do amor de uma forma geral aqui. Começar com essas doses, assim, sabe? Sim, oferecer o básico, né? Como você É o básico, porque talvez... A constelação tradicional eu sempre ofereço. Porque às vezes vem um movimento, assim, de... o nível de intuição, de consciência elevado, aí você quer oferecer um monte de coisa e acaba que é igual o excesso do amor, né? É verdade. Ele também mata, né? É que nos une. E, Reiki, sabe que eu percebi também? Como eu atendo na psicologia bastante, assim, atendo como a nossa colega no social, porque eu atendia por uma plataforma, chegava bastante gente, mas no social, pagando R$30, 30 minutos, basicamente, chama Psimite. E tem outras plataformas, mas eu falei, gente, isso aqui tá me sobrecarregando, enfim, não deu, cortei. Até porque eles vieram me testar, inclusive nessa parte espiritual, foi bem chato. Mas deu tudo certo. Daí eu percebi que quando eu constelo os meus clientes da psicologia, eles iam embora. Assim, por que eu tô falando eles iam? Porque eu não quero mais que isso aconteça. Mas eu fico receosa de alguém que esteja na terapia, vir para a constelação, resolve aquilo que precisa e tchau. A pessoa, gente, evapora. Porque resolveu aquilo. Então a gente vê que funciona, mas e aí? E a psicologia, a terapia, né? Então, na verdade, o que acontece aqui?
Quando você fala da psicologia, né, e da constelação familiar, e quando um psicólogo é constelador, é um movimento aqui interessante, porque em uma, o objetivo é que aquele cliente trate né, profundamente, tem terapias que a gente faz por 20 anos, por 10 anos, por 15 anos, e a constelação é o mandar mesmo para o mundo, então vai e não me procura tanto assim, não. Vai se curar do que está doendo e vai embora. Que é o soltar, né? E aí é uma força que tem que estar equilibrada dentro de nós. Exatamente, é um movimento de verdade, de ir para a vida, fazer acontecer. Isso mesmo. Então, é a mãe e o pai junto, né? A psicologia, a mãe abraçando, e a constelação familiar, o pai falando, vai, se vira, vai para o mundo lá. Certo? Pode falar, Anderson. Gratidão. Gratidão a você, Aline. Renata, gratidão pelas suas palavras, fez muito sentido para mim tudo. Eu queria falar para a Jaine, mas ela fechou a câmera, que a hora que ela começar a atender de graça, eu estou na lista, estou na fila, tá bom? Me Muito avisa que bom. eu quero. Procurem a Jaine, que ela já vai começar a fazer isso. Deixa o contato aqui. Tá no mudo, Jaine. Eu liguei a câmera e esqueci o microfone. Eu falei assim que estamos aí, segunda-feira já estamos prontas já. Já pode marcar um horário. Manda um oi lá, que você já atende da Aline, quem quiser já tá combinado. Eugênia, é só segunda, adorei, porque você já pegou o movimento, já vai para a vida, segunda mesmo, isso aí. E a gente pode trocar também enquanto constelador, Muito né? bom. Você é a favor, Rede, de trocas entre consteladores? Sou. Desde que todos se beneficiem, né? Então, um faz o depoimento para o outro, eu acho que essa ajuda é bem interessante. Okay. Certo aqui? Certo. Então, esse olhar, esse entendimento, essa estrutura que a gente tem interna, dizendo qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo, a gente tem que ter isso. E quanto mais puro, e quando eu falo puro, não quer dizer que colocar a religião na constelação é impuro, tá, gente? Mas quanto mais raiz é o meu atendimento, menos eu vou ter aquela situação de acabar um atendimento e ficar desmaiar. Ai, tô cansada, parece que eu quebrei tijolo 20 dias. Não, isso não é um movimento. Isso não é um movimento. Então, eu vou olhando para aquilo que acontece, eu vou fazendo o simples funciona. Bert Hellinger falava o quê? Que o essencial é o quê? É simples. Quem já leu o livro de Bert Hellinger, acho que é Minha História, Minha Vida, que é a autobiografia dele? Alguém já leu aqui? Tem que ler, tá, gente? Esse livro ó. Aí tem uma parte que ele fala que a Sophie Hellinger é a segunda esposa dele, né? E como é autobiografia, ele falou nesse livro coisas que ele não tinha falado anteriormente. E essa situação da Sophie Hellinger com Bert Hellinger foi uma coisa onde ele era casado e ele casou com a Sophie. Então, ele se separou da primeira mulher para casar com a Sophie, muitos anos mais nova do que ele. E aí ele fala assim, que quando isso aconteceu, ele foi muito julgado, né? Como um senhor que fala dessa questão familiar, deixa a mulher e vai se relacionar com uma mulher muito mais nova do que ele. E aí ele dá uma lição aqui, ele fala assim que eles preferiram não se proteger nem se defender desse assunto. Então, eles não falaram nada desse assunto. E aí ele fala assim, ele fala que eu acho que Sophie ficou incomodada, que eu acho que o feminino se incomoda mesmo mais com isso, né? E ele conversou com ele e falou: olha, a gente não vai dar satisfação, não vai dar desculpa pelo que aconteceu, não vai ter esse movimento aqui de se desculpar pelo que aconteceu, porque isso aconteceu na nossa vida, a gente vai dizer sim para o que aconteceu, e tudo aquilo que tem efeito permanece. O que não tiver efeito se dissolve e acaba. Então, quando a gente entra para esse universo terapêutico, vai ficar... Só um minutinho, gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho.
Pessoal de... Eu sei que no começo do ano todo mundo lista várias metas. Então, o que a gente tem aqui com essa lição, né? Daí ele fala assim, eu não vou ficar justificando, porque o que tem efeito vai permanecer. O que aconteceu? O que Sophie Hellinger trouxe para a constelação familiar, né? Sophie Hellinger, quando ela chega no movimento da constelação familiar, ela traz a leveza do feminino, ela traz um movimento de mais introspecção, que é você olhar para você, que é você meditar, que é você ter essa sensibilidade, né, nesse processo que é importante para o feminino. E Sophie Hellinger foi uma das pessoas que auxiliou Bert Hellinger a formatar a teoria da constelação familiar. A gente não tinha esse material que tem hoje. Tanto que é interessante que os livros que a gente lê de Bert Hellinger, roda, cai no mesmo lugar. Tem livro que você fala, nossa, parece que eu já li esse livro, mas não é. Você leu outro livro, mas que os livros sempre falam do mesmo assunto. Talvez numa percepção diferente, mas eles tratam do mesmo assunto. Então, tudo que tem efeito, tudo que dá algum resultado, vai permanecer. Então, eu não tenho que me preocupar se a minha terapia é a melhor. Eu não tenho que me preocupar se é a terapia que vai sair fogos de artifício. Eu tenho que me preocupar, sim, que a minha terapia faça efeito primeiro na minha vida, no sentido de me abrir a consciência para aquilo que eu preciso ainda olhar na minha vida, e esse movimento de aprendizado contínuo. E não adianta, gente, o nosso pai, a nossa mãe está o tempo todo aparecendo para a gente olhar alguma coisa. Ah, mas são 20 anos trabalhando com isso? Vai aparecer. Porque quando eu acho que eu estou trabalhando meu pai e minha mãe, eu estou me trabalhando. Porque tem coisas que a gente olha no nosso pai e na nossa mãe, que você acha que são do seu pai e da sua mãe, você acredita fielmente que são do seu pai e da sua mãe, mas é um comportamento seu, é um comportamento meu. Como eles estão dentro de mim, eu estou espelhando meu pai e minha mãe, falando, eles que têm esse comportamento inadequado. Mas, na verdade, sou eu que tenho que melhorar. Percebe? Então, na terapia que vocês escolherem, é possível viver de terapia? Claro que é. O terapeuta ganha melhor do que o médico hoje. Se eu me colocar para estudar, para aperfeiçoar, entender aquilo que eu preciso fazer. E quando eu coloquei a Jaine na parede aqui, foi com todo o amor, porque ela conhece o meu trabalho. E eu sei o quanto que ela vai ser uma excelente terapeuta naquilo que ela escolheu, não tenho dúvida disso. De que vai fazer muito sucesso, de que vai dar conta, de que vai melhorar aquilo que já recebeu. Então, o movimento eu não consigo falar em público. Ah, você não consegue falar em público, vai ficar aqui, vai ficar falando que não consegue? Então, vai fazer um curso para falar em público. Ah, eu tenho um problema de entendimento. Vai ler livro para você começar a ter uma facilidade de entender. Ah, eu não gosto de ler. Eu ouvi audiobook. Ah, eu escrevo, minha letra é feia. Vai fazer caligrafia. Ah, eu me sinto despreparado em tal assunto. Vai estudar esse assunto. Então, ao invés de ter lá 50 problemas para cada solução, eu vou ter 50 soluções para cada problema. Porque no meio de uma resolução, eu encontro outra, e as coisas vão fluindo, e é assim que funciona. Isso é um movimento vital. E é assim, gente, nós estamos num movimento onde as pessoas querem olhar para vocês. A pessoa quer saber quem você é, ela quer te conhecer, ela quer te ver, ela quer entender que você também tem as suas fragilidades, que você é ser humano igual a elas. Isso é muito importante, é fundamental. E aí, nesse movimento, você vai mostrar que você erra também, mas que você acerta e tá tudo certo. E que quando você está ajudando a pessoa na evolução dela, você também está evoluindo, porque todos nós somos um. O que dói em você, dói em mim, e vice-versa. E assim vai sendo, e assim vai fluindo, e assim a gente vai encontrando uma conexão, um lugar, e olhando para aquilo que tem que olhar.
Certo aqui? Jaine, pode falar. Não, é só para falar. Eu adoro quando me colocam contra a parede, assim, parece que eu funciono melhor. Parece que quando tem um prazo, uns tapa na cara, assim, aí vai. E aí é um movimento que às vezes a gente está bloqueando, né? Porque está paralisado numa coisa que não tem solução. E aí o que não tem solução? Tudo que foge da sua responsabilidade não tem solução para você. É igual alguém sofrendo por amor. Ah, eu estou sofrendo porque a pessoa não me ama. Adianta sofrer? Isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada? Então eu ressignifico e prossigo do jeito que eu tenho que fazer. Olhando para quê? Olhando para a vida. E resolvendo o que eu posso resolver. Então, é possível viver terapia? É possível. Mas é um desafio. Você se desafia todos os dias sendo um terapeuta. Você se desafia tendo que fazer o seu horário, tendo que fazer as coisas, tendo que aprender a ser vulnerável, a ser forte, a ser fraco, a ser filho, a ser filha, a ser pai, a ser mãe, se colocar no seu lugar. Ontem eu estava pensando no Anderson, assim, né? Que o Anderson, o nome dele no meu WhatsApp é Anderson Aluno Top. E agora ele está nessa empreitada aí me ajudando, está sendo de muita serventia, gratidão, Anderson, pela sua disponibilidade, porque tem me ajudado muito esse movimento. E nesse movimento, o que acontece? A gente começa a entender que tem coisas que eu tenho escolha e outras eu sou escolhido por alguma coisa para fazer aquilo. É muito profundo isso. E aí, quando a pessoa fala assim, não, eu sinto um chamado para ser terapeuta, eu sinto essa escolha, eu sinto que essa pessoa, de alguma forma, foi escolhido ali. Só que ele foi escolhido primeiro para olhar para as questões que ele precisa olhar. E aí, conforme isso vai acontecendo, conforme isso vai evoluindo, a gente vai se curando e vai entendendo e vai ressignificando. A Sandra é outro exemplo, né, de pessoa que está superando, e cada um de vocês no seu movimento, né? Cada um de vocês aí no seu processo, né? Eu atendi a Maria Cristina, a gente estava conversando, eu falei, quando ela disse que não era terapeuta, eu falei, não é possível. Você tem certeza? Ela, não, eu não sou terapeuta. Daí, então tem gente que ainda não sabe que é terapeuta, assim, sabe? E que vai despertando para, sim, viver de terapia, para olhar para isso, para evoluir, é uma evolução muito grande, gente. Tudo que te leva num movimento de você melhorar o seu conhecimento, subir o seu nível de consciência, ir para um movimento de humildade, de entender que você não sabe tudo. Gente, isso é muito promissor. É muito promissor. Imagina como o mundo vai melhorando quando terapeutas vão se formando. É a profissão que a gente não tem que competir com ninguém. É fantástico isso. É uma profissão que é igual comida. Você faz terapia hoje, vai te ajudar, mas você não para de fazer. Você vai precisar pro resto da vida. E que bom isso. Que bom que a gente consegue se tratar. Agora vocês imaginam como foi lá no princípio das terapias, que quem fazia terapia era porque estava descontrolado totalmente, que não conseguia se controlar e o julgamento em cima disso. A gente está num movimento muito bom terapêutico hoje. Hoje é chique fazer terapia. Nossa, eu tenho terapeuta. Olha quantas as pessoas lutaram para a gente chegar onde a gente chegou. Eu e você não passamos por isso. A gente pegou bem o recheio do bolo. Olha que delícia. E quem vier depois vai pegar mais mastigado ainda, porque a evolução é essa. E porque pegaram mais mastigado, tem que fazer diferente. Então, o meu movimento interno é, eu vou fazer diferente.
eu vou melhorar, que é a melhoria contínua, né? Que é esse processo de estar aprendendo sempre, de estar olhando sempre para a vida, de estar olhando para a evolução, e entendendo que terapia é uma profissão, sim, muito séria e necessária, muito necessária. Teve alguém que levantou a mão, não sei se foi a Maria Cristina ou se foi a Sandra, desculpa, meninas, vocês levantaram a mão, e talvez eu não deixei falar, não foi o momento de falar. Alguém? Não? Mas na verdade já foi respondido, e assim, a gente precisa escutar de novo, né? E eu vejo que o meu problema é o julgamento, que nem o Anderson, e assim, eu desenrolo bem, eu tenho esse feedback, mas assim, eu tenho um pouquinho da menina ali em relação a, tem hora que eu me procrastino e paro, mas daí depois eu vou. É assim, que nem verdade, você me deu eu tava meio assim, você me deu falou 2, 3 palavras para mim, eu fui. E aí fui, fiz o grupo, fiz tudo. Eu tenho esse probleminha, esse obstáculo, né? Não é nem problema, é um obstáculo que eu tenho que desenvolver. E assim que nem a menina, que a psicóloga falou, também o de cobrar, porque aí eu creio que faço sempre social, e aí eu creio que seja um pouco de não merecimento. Uhum. Então, E aí, assim, ao meu ver, de tudo que eu aprendi com você, eu tenho que trabalhar o julgamento, não julgamento, merecimento, e assim, é um dia de cada vez, e assim, eu acho que até eu fico meio assim, mas eu me proponho a fazer, eu vou lá, eu faço, tenho feedback, eu me concentro, tenho um pouco dessa assim, eu vou conseguir, eu coloco toda a energia, sabe, assim, faço tudo com muito amor, mas é isso, às vezes preciso que alguém fale, vai, como já fui pior, né, Renata, tu já me deu umas duras, já fui pior, hoje eu assim, tô não completa, né? Mas do que eu era, né? Nesses 4 anos aí, 5 anos, né? é uma Mas tenho evolução. tenho esse eu me procrastino e o medo do julgamento, mas assim, tudo dura pouco, mas me atrapalha. É profundo, né? Mas você precisa só de algumas decisões, assim, Sandra, para dar conta, né, de tudo que tem que dar conta, assim, dia após dia, né? Aí, assim, falando até que ela falou, assim, não estou falando de religião, eu vou só fazer um comentário. Na quarta-feira, eu fui na igreja e a minha cunhada vai para a igreja e eu vou escutar a palavra e é muito bom. Aí teve um pastor novo lá, um pastor, né, e aí ele fez algumas revelações. E aí ele olhou para mim assim e falou, eu vejo você como uma palestrante, eu vejo você falando com mulheres. Aí eu falei, meu Deus, eu olhei assim, é eu mesma?
Aí, aí aquilo também me deu, ela disse assim, Sandra, foi um up. O que você está, assim, respeitando todas as religiões, e não estou falando de religião, estou falando de um fato, com muito amor. E aí eu falei, aí aquilo me falou assim, puxa, se ele me vê, por que eu não estou me vendo? Exatamente. Então, é um movimento que a gente precisa se olhar, né? Precisa entender algumas coisas, ressignificar outras, e trabalhar essa questão pai e mãe dentro de nós, né? E compreender isso, mas é aos poucos, aos poucos. Isso é aos poucos. É tirar E também vem coisinha de cada vez, né? E veio uma outra consciência na sua fala de pai. Eu tenho que trabalhar esse pai. E aí veio um negócio assim, para de procurar, né? Tá dentro de você, porque o que eu aprendi? Sou 50% pai, 50% mãe. As células do meu pai estão dentro de mim. Aonde eu for, eu estou com meu pai, eu estou levando meu pai, eu estou levando a minha mãe. Isso mesmo. Então, né? E aí tem aquela. Eu falo para o outro e não pratico. Mais ou menos isso. Mas, na verdade, isso é um processo, né? Então, aos poucos, você vai aprendendo a colocar em prática, olhar para você, entender que é um processo. Tá certo? Sim, tá certo. Gratidão. 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 Pode falar, Jaine. A hora que a Sandra estava falando de revelação, de coisa, de tudo isso, de propósito e tal, eu já tenho essa revelação já há muito tempo na minha vida e já não foi uma nem duas pessoas. Eu acho assim que se eu for totalizar, assim, já foram uns 4 que já falaram a mesma coisa, né? A última moça falou assim, no encontro que eu fiz da igreja que eu tô frequentando, ela falou assim, você sabe que você tem um chamado. Eu falei assim, não vem não, que não é, você não é a primeira não, minha filha, esse aí já tá batido, eu brinquei com ela, né? E é engraçado que eu estou aqui, eu estava lendo os meus e-mails, que hoje eu tirei o dia e não li os meus e-mails. Eu tinha feito uma matrícula não, uma inscrição para uma vaga de uma empresa. E eu fui, assim, no meu currículo não foi aceito, porque tinha uma formação e eu não tenho essa formação. E aí, aqui agora eu tô aqui, assim, fez um tum na minha cabeça. Bem na hora que eu vi, assim, foi um pouco antes de começar a aula. Tava triste, que quase chorando, por isso que eu até comecei com a câmera fechada. E eu falei assim, olha, faz todo sentido, porque eu tô adiando o meu, entre aspas, chamado, porque eu sei que a terapia não é só uma profissão para mim, é algo que é superior, é uma coisa que eu vejo que é um chamado, que eu tenho um propósito nisso aqui. Então, eu vejo assim, olha lá, mais coisas confirmando que não é para eu ir para essa direção, é para eu ir para cá, e eu tenho que ir. Muito bom. Muito bom. É esse movimento aí. Gratidão a todos que participaram. Gratidão por estarem, né, aqui nesse movimento. E vamos colocar em prática aí esse movimento. Vamos deixar fluir. Tá certo? Um abraço, bom final de semana. Até amanhã para quem vai fazer, né, o workshop de alinhamento com o pai e com a mãe. E gratidão a todos vocês, viu? Gratidão. Um abraço. Gratidão, mais um. Gratidão. Renata.